Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Seja bem-vindo a este vídeo. Quero neste vídeo aqui falar a respeito da palavra do Senhor, a palavra que nos alimenta, a palavra que nos fortalece, a palavra que nos coloca de pé e nos dá a esperança de dias melhores, né? A vida eterna são dias melhores, né? Seja bem-vindo a este vídeo por mais uma vez. Espero que este vídeo venha trazer ao coração dos irmãos justamente uma mensagem que edifica, né? Que fortalece a cada um, a cada alma, né? A cada coração neste dia, né? Alguns irmãos podem estar perguntando, pastor, por que o Talit, né? O Talit, ele representa duas coisas, né? Pelo menos para mim, né? Representa, né, o amor a Deus, o serviço a Deus, né? E o amor também à nação de Israel, né? Que nós aprendemos que a nação de Israel, ela é o termômetro profético, né? Apocalíptico, né? Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 19, apenas os versículos de número 29 e 30 vai nos dizer assim: E disse o rei, por que ainda fala mais de teus negócios? Já disse eu, tu, Ziba, reparte as terras. E diz Mefibosete ao rei, tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Todos nós conhecemos a história de Mefibosete, né? Através de uma aliança de Davi, né, com o seu pai Jonatas, ele procura a Mefibosete para devolver aquilo que era do seu pai, devolver aquilo que era de Jonatas, os ouros, as terras, aquilo que era de direito a Mefibosete. E assim Davi faz, ele honra essa aliança que ele teve, o que ele tem, né, com Jonatas, e ele devolve a Mefibosete tudo aquilo que era de Jonatas. Nós conhecemos a história, linda e muito bela essa história, né? Mas o que acontece? Acontece algo em Israel. Absalão, filho de Davi, usurpa o trono de Israel. E Davi, para não enfrentar o seu filho, ele foge de Jerusalém, né? E ao fugir de Jerusalém, a intenção de Mefibosete é ir junto com Davi. Porém, Ziba, o rei, o servo de Mefibosete, ele engana a Mefibosete. Não sabemos qual é a intenção, mas acredito que a intenção era fazer com que Davi viesse a olhar para Mefibosete com outros olhos, né? Como uma pessoa ingrata, um traidor até, né? Essa era a intenção de Ziba. Mas quando Davi volta para Jerusalém para está no trono que Deus havia o dado, né? O que acontece? Mefibosete vai de encontro a Davi. Mas quando Mefibosete vai de encontro a Davi, nós vemos o seguinte: se você olhar o texto, você vai entender que esse encontro não foi um encontro em que Davi queria ter. Por quê? Porque quando Davi chega em Jerusalém, quem sai ao seu encontro não era aquele Mefibosete que ele havia deixado, né? Aquele Mefibosete vestido de príncipe, vestido de rei, né? Vestido com suas barbas feitas, seu cabelo feito, aquele é Mefibosete que nós podemos colocar como um príncipe. Quando ele volta para Jerusalém, ele vê um Mefibosete diferente. Qual eram as vestes de Mefibosete? O texto nos fala que praticamente Mefibosete vai de encontro a Davi como um mendigo, né? Ele vai de encontro a Davi como uma pessoa que, se alguém olhasse, de maneira nenhuma iria
o classificá-lo como um príncipe, né? Ele vai a Davi como totalmente destruído. Ele vai de encontro a Davi como um coração destruído, né? E Davi, ao olhar, eu acredito que a pena deve ter batido no seu coração, porque ele sai, Mefibosete estava de um jeito, quando ele volta, Mefibosete estava de outro jeito. Por que isso? Porque desde o momento em que Davi sai de Jerusalém, Mefibosete, o coração de Mefibosete acompanha Davi. O seu corpo físico não poderia ter ido, porque foi enganado, mas o seu coração foi junto com Davi. E quando ele volta, Mefibosete está destruído. E Davi pergunta: não era para você ter ido, Mefibosete? E ele declara justamente o que aconteceu. Eu fui enganado pelo meu servo Ziba. Aí Mefibosete fala para Davi justamente o seguinte: quem era eu? Estava em Lodebar, um nada, e o Senhor me resgatou daquele lugar, e o Senhor me tirou daquele lugar, me devolveu as terras. E quando ele fala das terras, né, Davi ele interrompe, né, foi justamente o versículo que nós lemos, né? Davi interrompe a Mefibosete e diz: Mefibosete, eu não já te disse que as terras são tuas? Reparte tu e Ziba as terras. E a resposta de Mefibosete, como eu falei, o coração de Mefibosete foi junto com Davi. O seu corpo físico não foi, mas o coração foi. E a resposta de Mefibosete foi justamente a seguinte, né? E justamente essa resposta fez com que Davi ele viesse a ter certeza que Mefibosete era um servo fiel ao trono, à nação, a Deus de Israel. A resposta de Mefibosete justamente foi essa. Disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero vestidos preciosos, eu não quero nada, eu não quero as terras. Ziba pode ficar com as terras, Ziba pode ficar com tudo. O que vale, o que importa para mim é que o rei voltou para sua casa, que o rei voltou novamente para Israel, que o rei voltou para o lugar aonde Deus colocou ele. O que valia para Mefibosete não era o ouro, mais uma vez falando, não era prata, não eram as terras. O que valia para Mefibosete é que a presença do rei estava novamente em Jerusalém. A presença do rei Davi estava em Jerusalém. O que tem que importar na nossa vida não é o ouro, não é a prata, não é as terras, tudo é consequência. O que tem que valer para as nossas vidas é justamente a presença de Deus nas nossas vidas. A presença de Deus na nossa casa. A presença de Deus na nossa família. Isso é o que importa. E o restante, pastor? O restante é tudo consequência. Deus ele tem uma promessa para aqueles que são seus. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoam. A presença do rei vale mais do que tudo nessa vida, do que tudo neste lugar em que vivemos. Que nós possamos aprender com Mefibosete, com um coração grato a Deus, responder ao rei: o que vale é a tua presença em Israel. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Fique com esta palavra em nome de Jesus.